Graça e paz de Cristo a você, meu irmão, minha irmã, que dos últimos 3 anos para cá teve acesso à nossa obra intitulada Dízimo, que foi o trabalho de término do bacharelado de teologia. De lá para cá, diversas pessoas têm se comunicado conosco, de que têm sido abençoados pela obra. Alguns têm, infelizmente, sido perseguidos por causa de suas convicções. Eu decidi gravar esse vídeo, inclusive em preto e branco, porque a situação dessas pessoas não é nada alegre, não é vibrante, bela como as cores que nós vemos, mas é uma situação triste, é uma situação lamentável. E nós vamos por alguns instantes refletir um pouco nesse problema, nesse caso dos irmãos que são perseguidos por causa de suas convicções. E o pior, estas convicções fundamentadas e embasadas na palavra. A palavra de Deus diz que nós devemos ter paciência para mostrar aos outros a razão da nossa fé. Nós devemos saber manejar bem a palavra da verdade. E parece que o assunto dízimo ele é diferente de outros temas teológicos, doutrinários, porque existe um tabu, existe uma lenda, existe um medo ao redor dele e as pessoas evitam discutir, as pessoas evitam conversar, as pessoas evitam mencionar e muitas vezes até elas sabem que realmente está pregando o que não deve pregar, no caso dos pregadores, que realmente está ouvindo uma mensagem equivocada, no caso dos membros da igreja, mas todos evitam tocar nesse assunto. É necessário que se frise que estudar o assunto dízimo não quer dizer que você seja avarento, não quer dizer que você queira o mal da igreja, você queira que a igreja se acabe, que você não vai nunca mais contribuir financeiramente com a obra de Deus. Não significa nada disso. Significa apenas que é um assunto e que assunto da Bíblia, qualquer assunto da Bíblia pode ser estudado. O grande problema é que existe uma tradição enraizada em conjunto com o medo exorbitante sobre esse tema. A tradição, se você ler a obra Dízimo, eu não vou tentar, aliás, não falar aquilo que já está na obra, não ter a redundância de ficar repetindo o que está ali, porque eu gostaria que você lesse, se você ainda não leu, antes de tirar qualquer conclusão precipitada, antes de tirar qualquer conclusão que depois vá se mostrar equivocada. Eu queria pedir que, se você ainda não leu, leia. Você pode enviar um e-mail para dízimo@hotmail.com. Se você não conseguir ter acesso na internet ao texto, eu posso enviar um PDF da monografia, do livro, que é o mesmo conteúdo, e você pode estudar calmamente, orar, buscar a direção de Deus, consultar a palavra de Deus. E aí depois você vai poder ter uma opinião embasada sobre o tema. Voltando para os irmãos que estão sendo perseguidos, eu gostaria de deixar alguns conselhos. Primeiro, meu amado, minha amada irmã, se você viu claramente na palavra de Deus que a mensagem que nos foi entregue nos últimos anos, nos últimos séculos, está equivocada, fique em paz, fique tranquilo, nós devemos prestar contas primeiramente a Deus. É claro que devemos obediência, respeito às autoridades eclesiásticas, mas, como os apóstolos disseram, importa agradar a Deus e não aos homens. Não é possível que você vá abrir mão de dar crédito à palavra de Deus e vá se submeter à ordem humana que não tem nenhum fundamento bíblico. É preciso entender 2 coisas. Os membros que assim fazem, eles normalmente o fazem porque eles querem dentro da igreja algo parecido com a política da boa vizinhança. Não vou tocar nesse assunto porque o pastor pode ficar com raiva, algum presbítero pode dizer que eu sou uma pessoa questionadora, uma pessoa polêmica, e aí eu não vou ser consagrado a nenhum cargo, eu não vou ter nenhuma função, eu vou ficar andando para trás, eu não vou progredir dentro da obra de Deus. E aí você, por causa de uma ambição pessoal, por causa de uma vontade política de crescer, você silencia. E você coloca esse seu interesse egoísta, essa sua vontade humana e carnal de ter cargo, de ter nome,
de ter alguma função, você coloca acima de agradar a Deus, de seguir a palavra de Deus, de dar crédito à verdade. Você coloca os seus interesses. Por outro lado, nós temos os líderes, alguns por ignorância, falta de conhecimento, continuam a propagar o erro que receberam. Outros têm medo até de falar do assunto, como se por acaso ele pudesse ser convencido que está errado e aí ele não ia saber como lidar com essa verdade. Infelizmente, alguns têm medo porque estão presos a cargos em grandes instituições, em igrejas históricas, tradicionais, alguns dependendo do sustento de sua família, nessas funções eclesiásticas, e eles sequer mencionam o assunto porque, se porventura o líder da denominação, a liderança, a diretoria, a direção geral souber, ele pode perder o emprego, ele pode ir para o olho da rua, e aí ele não crê, realmente ele não crê que Deus é que cuida dele, que Deus é que dá o sustento. Outros têm as suas próprias igrejas, não devem satisfações a ninguém, mas também não têm a fé que deveriam ter, de que Deus vai prover o sustento, de que Deus vai providenciar, não vai deixar a obra falir, não vai deixar a obra quebrar. Como nós estamos vendo, são muitos os motivos, são seres humanos, com suas falhas, com suas limitações, mas deixemos essas pessoas nas suas próprias conjecturas, eles vão ter que prestar contas a Deus. Se alguém está te perseguindo, seja um membro que quer apenas conforto político, seja um líder que não quer enfrentar a verdade, que tem medo das consequências, que não confia inteiramente que Deus vai sustentá-lo, não importa quem seja. Se você estudou sobre o tema, se você está convicto que a palavra de Deus te ampara, te apoia, que você está ao lado da verdade, da vontade de Deus para a sua vida, para a sua mordomia cristã, fique tranquilo. Siga em frente, peça direção de Deus. Se por acaso a convivência na congregação onde você está se tornou impossível de se manter, se tornou algo extremamente desgastante, peça direção a Deus, que Ele mostre uma comunidade que pelo menos, se ela não abraça a doutrina bíblica da mordomia cristã, da nova aliança, se ela não quer ou não entende, enfim, se ela não pensa como nós pensamos, que pelo menos se ela lhe aceitar, se ela não lhe perturbar, se ela não vier lhe fazer tortura psicológica, ou qualquer tipo de pressão, ou qualquer tipo de constrangimento, que aí você possa viver em paz nesse local. Ou procure que Deus lhe leve a uma comunidade que realmente já tenha aberto os olhos para a verdade sobre esse assunto. Infelizmente, como eu já tinha falado, muitas pessoas sobem nos púlpitos ainda hoje dizendo não vai roubar de Deus, tem essa parte de Deus, olha e lê Malaquias e menciona trechos bíblicos, né? Oremos por elas, tenhamos paciência, tenhamos amor cristão, não vamos nos meter em discussões tolas. As pessoas que querem levar a sério os assuntos bíblicos, elas têm paciência de sentar, de conversar, de ler uma obra, de analisar, de tirar dúvidas, de fazer uma análise embasada em busca do conhecimento verdadeiro. As pessoas que querem apenas ganhar um prestígio fajuta, barato, querem apenas aparecer para seus líderes como alguém que defende a bandeira da sua denominação e aí tenta lhe humilhar, tenta lançar jargões tradicionais contra aqueles que hoje já compreendem que o dízimo não é mais como no modelo de Malaquias. Não discuta com essas pessoas. Olha, meu irmão, a conversa acabou. Eu só converso com pessoas que têm maturidade para sentar e estudar. Se você não quer estudar, se você quer apenas gerar confusão, gerar contenda, gerar divisão, gerar aborrecimento, inimizades, então fique com as suas ideias e a conversa está encerrada. É necessário ter maturidade, é necessário respeitar os outros. Lembre-se sempre que qualquer debate, qualquer análise é uma troca de ideias. Você não está analisando a pessoa, o caráter dela ela vai prestar contas para com Deus. Você pode até analisar o caráter no sentido de ver, como Jesus disse, os frutos daquela árvore. Se ela é uma árvore que merece a sua companhia, ou merece a sua amizade, ou se você deve manter uma distância de precaução, porque os frutos daquela árvore não condizem com os frutos do Espírito.
Apenas nesse quesito você pode analisar a conduta da pessoa. O que passar disso está nas mãos de Deus. Deus que vai julgar, Deus que vai analisar. Não é? Mas se você está sofrendo perseguição, agradeça a Deus, louve a Deus. Você está sofrendo isso porque você quer agradar ao Senhor, você quer fazer a vontade de Deus de acordo com o que a Bíblia diz. E se porventura até agora você está vendo esse vídeo, você ainda não consegue entender direito o que é que nós estamos falando de dízimo, não é bem como é que era, leia a obra. Ela foi uma obra de término de curso. Em virtude de ser uma monografia, ela não pode ser fundamentada apenas na ideia do aluno, ela tem que ter a fundamentação de outras pessoas, de terceiros. E nesse trabalho nós temos uma fundamentação com a opinião de Augusto Nicodemos Lopes, Charles Spurgeon, de John MacArthur, de homens de Deus, estudiosos, pessoas maduras, e que as suas ideias, a sua visão e entendimento da mordomia cristã estão fundamentados e embasados na palavra de Deus. E o interessante é que quem entende que o dízimo no modelo de Malaquias não é mais para hoje, ele o diz de forma fundamentada, de forma pausada, de forma detalhada e explicada. Já quem é a favor do modelo tradicional faz apenas repetir versículos, faz apenas repetir jargões, faz apenas se enfurecer, ficar chateado. Não é porque será, né? Não tem uma fundamentação, não tem um estudo sério, uma base séria. Então leia, a obra está disponível, não é que seja a melhor coisa do mundo sobre o tema mais profundo, não, foi tudo feito na misericórdia de Deus, com muita oração, mas Deus estendeu sua misericórdia sobre nós e a obra pôde ser concluída. Foi uma batalha, foram vários meses, mas para a glória de Deus deu certo, para a glória de Deus está fundamentado na palavra, e que possamos contribuir com liberalidade, contribuir de coração alegre, contribuir com o nosso trabalho, com o nosso suor para o engrandecimento da obra de Deus, mas tudo pela motivação correta, pela uma ação de um coração realmente que ama a obra de Deus, e não apenas por causa de tradições inventadas a partir do século IV pela igreja, abraçadas depois com muito afinco pela reforma, e que virou um tabu que ninguém toca, ninguém fala. Não tenha medo, não fique triste, não fique chateado por agressões. Todos que buscam a verdade sofrem agressões, mas fique tranquilo se você já viu e entendeu que a palavra de Deus fundamenta a sua posição. Fique em paz, que Deus abençoe, faz parte da caminhada. A realidade do nosso quadro é assim como esse vídeo, é preto e branco. É o quadro de uma igreja sufocada por tradições, sufocada por falta de fé, porque quem tem fé e crê que Deus traz o sustento não precisa usar de artimanhas e de estratégias manipuladoras, mas descansa em Deus. Se não tiver fé, então, querido líder, consiga um emprego secular para complementar a sua renda, mas não violente suas próprias convicções. Uma coisa bastante triste que eu vi na minha caminhada foi ouvir de líderes que eles estavam pregando o erro. Sabiam que estavam pregando o erro, sabem que estão pregando o erro, mas não têm coragem de pregar a verdade. Isso é algo extremamente frustrante. Isso é algo que tira crédito da igreja, isso é algo que envergonha a obra de Deus. E Deus tem nos ajudado na caminhada, né? Nós já fomos desafiados assim, em embates, em alguns embates pessoalmente com algumas pessoas, mas nos colocamos à disposição para debater com quem quisesse, com a quantidade de pessoas que quisesse, com o grau de estudo que tivesse, mas sempre após o embate inicial, as pessoas fogem, as pessoas se escondem. Não teve um professor da faculdade que quisesse fazer um debate gravado em vídeo sobre o tema, para a tristeza do proprietário da faculdade. As pessoas fogem. Uns fogem por medo, uns fogem por covardia, uns fogem por falta de fé, outros fogem porque não querem se comprometer, porque amam mais a seus próprios interesses políticos na obra do que a Deus. Muitos fogem sem deixar nem pistas de por qual motivo fogem, mas nós não fugimos
de estudarmos a palavra, de buscarmos a vontade do Senhor. E Ele cuida de nós, tem cuidado de nós, vai cuidar de você. Se estás abatido, triste, se a tua família, até mesmo a tua família, está te acusando disso, daquilo outro, não desanime. Levante a cabeça, olhe para frente. Milhares já vieram antes de nós e foram pisados e perseguidos por amarem e defenderem a verdade. E por incrível que pareça, um assunto tão simples, uma mordomia cristã, mas hoje o mundo é tão amante do dinheiro, as pessoas hoje são tão amantes dos seus próprios interesses, que esse assunto hoje é estopim para guerras, para brigas, para inimizades, para contendas e até para pessoas serem expulsas das congregações, porque não aceitam uma tradição humana, uma tradição carnal, totalmente equivocada. Se você desejar mais informações, se você desejar uma cópia da monografia, mande um e-mail para dízimo, sem acento, e-mail não tem acento, dízimo, @hotmail.com. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. E neste momento eu acredito que não há mais necessidade de se falar desse assunto. Esse vídeo foi para concluir, para dar um fechamento, porque após na monografia eu não tinha tido ainda um feedback, um retorno da aplicação prática dessa obra na vida das pessoas. E só agora, depois de pouco mais de 3 anos, a gente pode olhar para trás e ver a multidão de perseguidos, alguns poucos heróis que nos escreveram já dizendo que já tinham percebido essa verdade, que já estavam aplicando. Glória a Deus pela vida desses. E que, por incrível que pareça, se admiraram porque, ao pregar a verdade, o recurso financeiro da obra aumentou, porque as pessoas viram tirar de suas costas o peso, aquela suspeita de que estavam sendo enganadas se dissipou e passaram a contribuir muito mais em amor. Então, esse é uma forma de nós terminarmos este assunto analisando a aplicação prática. Essa obra não é para você dar para alguém e dizer, olha, leia aí, ou para tentar provocar. Isso é coisa de menino, isso é coisa de criança. Ela está à disposição para as pessoas sérias, maduras, que querem estudar o assunto, que querem se aprofundar e fazer a vontade de Deus. Se alguém quer qualquer coisa diferente disso, qualquer discussão, debate, brincadeirinha, piada, perseguição, fuja disso. Existe coisa mais importante para fazer, existe coisa sólida para fazer, coisa de valor eterno. E a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, é algo de valor eterno, de valor inestimável. Que Deus nos abençoe e nos ajude na caminhada. Estude, leia, pregue, viva em amor, ame o próximo, independente de te odiar, te criticar, te perseguir, ame, interceda. Não retribua o ódio e a raiva da perseguição eclesiástica na mesma moeda. Se estão te odiando, ame, tenha frutos do Espírito, peça ao Senhor que te encha de frutos do Espírito. Busque a cada dia crescer espiritualmente aos pés de Deus. E a luta faz parte, as pedradas, as críticas fazem parte da vida do cristão. Nós somos estrangeiros nesse mundo, só estaremos em paz, em plena paz, quando estivermos na pátria celestial. Lá é a terra do cristão, lá é a sua pátria, lá é o lugar de descanso. Aqui é caminhada seguindo ao nosso Mestre, em busca de fazer a sua vontade. Que Deus nos abençoe.